Olá pessoal, agora de fato damos início aqui ao nosso mini curso e o nosso pontapé já começa com uma questão que é introdutória, mas em si filosófica. O que é a filosofia? E o mais interessante quando a gente se pergunta, se coloca para pensar e debater essa questão, é que a própria filosofia coloca para si essa questão. O que é a filosofia é em si uma questão filosófica. Vários filósofos irão se debruçar sobre essa questão, querendo descobrir, querendo trazer a sua reflexão, o seu ponto de vista sobre o que eles acreditam ser esse saber. Então, sendo a filosofia em si uma questão filosófica, nós não temos uma única resposta. Olha, a filosofia é isso, a filosofia lida com isso, pronto, acabou. Nós temos vários meios de reflexão. E aqui dá pra gente ver, inicialmente, uma grande diferença da filosofia para as outras áreas do conhecimento. A filosofia, por muitas vezes pensar o todo, não focar somente num objeto, ela coloca tudo sobre questão, tudo sobre questionamento. Aqui a gente tem uma grande beleza, mas ao mesmo tempo uma grande consequência diante disso, que é o que? A dificuldade, às vezes, de definir o que é a filosofia. Isso fica evidente lá no podcast, onde eu convido grandes professores universitários, e cada um ali define de uma maneira, às vezes um pega mais para um lado, outro para o outro, mas aqui a gente pode ter muita riqueza. Na sala de aula, ao meu ver, a maneira que eu mais gosto de introduzir o que é a filosofia é pegando 4 grandes tradições e 4 grandes modos de tratar essa questão. O primeiro grande modo que a gente pode tender ou pegar para entender o que é a filosofia é pela natureza dos seus problemas. Ou seja, o que a filosofia de fato levanta e tenta fazer? Ao meu ver, ela tenta levantar e responder às grandes questões da humanidade. Então, o que é a filosofia? O que é essa disciplina? É aquela área do conhecimento que tenta problematizar as grandes questões da humanidade. Quais são elas? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde nós vamos? Qual é a melhor maneira de nos organizar politicamente? A vida tem um sentido ou estamos aqui diante do acaso? Então, questões relacionadas ao humano, à existência. Questões relacionadas ao mundo. O que é o mundo? O universo tem uma ordem, continua em expansão para onde? Como que a gente explica os fenômenos para além da geologia, mas com um significado mais profundo, tem um sentido essa existência do mundo? Nós também podemos pensar a questão filosófica de Deus. O que é Deus? Se existem várias religiões, qual que é a certa? Se Deus existe, por que o sofrimento é permitido? Se Deus é sumamente bom. Como lidar com a diferença entre as religiões, a diferença entre as concepções de uma mesma palavra sobre Deus, por exemplo, a Bíblia, da Bíblia, que é um livro, né, clássico da nossa tradição judaico-cristã, existem várias interpretações, várias religiões que são criadas a partir disso. Outro fato interessante, religião é uma palavra que vem do latim que significa religar e buscar uma religação. Só que quando a gente vai traduzir, por exemplo, uma religião africana para a nossa linguagem, religião está ligada a essa religação. Só que numa interpretação das religiões de matrizes africanas, tomando sobretudo com base aqui na mitologia iorubá, a gente não precisa ser religado porque a gente já está conectado a Deus, aquilo que é divino. Entretanto, a interpretação judaico-cristã toma como base a narrativa da separação do homem, Adão e Eva, do paraíso. Por isso que a gente precisa religar. Então, olha como é que a palavra, a linguagem, o lugar onde se está no mundo muda completamente a voz da questão. Então, uma das maneiras que a gente tem de compreender o que é filosofia é compreender a natureza dos seus problemas. E a filosofia, ela busca levantar e tentar responder algumas das grandes questões da humanidade. Segunda alternativa que eu utilizo para a gente compreender o que é a filosofia é pela história da filosofia. Ou seja, quando a filosofia surgiu e como que ela se desenvolve até os nossos dias atuais. Ela surge lá no século 6 a.C., na Grécia Antiga, pelo nome filosofia. Hoje em dia a gente discute muito se tem, por exemplo, uma filosofia africana, uma filosofia indiana, uma filosofia asiática. Entretanto, o nome filosofia e ao modo de pensar grego clássico, que é dar voz à razão para explicar os fenômenos do mundo, surge lá no século 6 a.C., na Grécia Antiga. Isso não impede de forma alguma que nós estudemos, por exemplo, filosofias ou pensamentos de outras matrizes, tá certo? Mas nesse campo do conhecimento que a gente herda do europeu, devido à colonização e os demais fatores históricos,
A filosofia surge lá no século VI a.C. De acordo com o movimento histórico, as guerras, as revoluções, essa filosofia vai se transformando e chega hoje no que nós temos. Então, compreender a história da filosofia, a história do pensamento racional e seu desenvolvimento até os dias de hoje, nos leva a uma compreensão da filosofia. Então, além de compreender a natureza dos problemas filosóficos, podemos compreender a filosofia também pela sua história. Terceiro ponto que eu acho interessantíssimo para a gente compreender a filosofia, utilizando-se da etimologia. Etimologia é a área do conhecimento que estuda o significado das palavras, muito vinculada ali, por exemplo, com a filologia, a lógica da palavra, tá certo? E no caso da filosofia, ela é formada, como eu falei na questão histórica lá nos gregos, e ela é formada pelas palavras philos e sophia. Philos pode ser traduzido como amigo ou como amor. Eu prefiro adotar a tradução como amor, que eu acho que ganha um aspecto mais central, principalmente na nossa cultura, mas amigo também cairia bem. E Sofia significa sabedoria. Então, filosofia, etimologicamente falando, de maneira também um pouco mais abrangente, significa o amor pela sabedoria. E o filósofo é o quê? É o amante, é o amigo do saber. Saber de quê? E aí a gente vai dialogar. Na história tem um desenvolvimento, nas grandes questões da humanidade tem um desenvolvimento, mas a filosofia, então, etimologicamente falando, é esse amor pela sabedoria, tá certo? Que busca levantar e tentar responder às grandes questões da humanidade. O filósofo é esse amante do conhecimento, é esse que tenta levantar e também responder às grandes questões da humanidade. Então nós falamos da abordagem inicial, que é a natureza dos problemas, da história, como a filosofia se desenvolve, da etimologia, que é o que significa a palavra filosofia nos seus termos originais, e por fim, a quarta grande forma de nós descobrirmos, entendermos o que é filosofia, é filosofando. E aqui eu recorro muito ao filósofo Kant, que está até aqui na minha parede, é um filósofo que eu gosto bastante, que ele diz que não se aprende o que é filosofia, se aprende a filosofar. Ou seja, quando eu me coloco no debate das grandes questões da humanidade, no debate das ideias, eu compreendo de fato o que é filosofia. Ou seja, quando a gente parar para discutir, por exemplo, o que é o homem, o que é o ser humano, e discutir, cada um traz suas percepções, a gente está fazendo filosofia. Quando a gente discutir, por exemplo, se Deus existe e é sumamente bom, por que o mal é permitido, e cada um traz as suas reflexões, seus argumentos, a gente está fazendo filosofia. Então, essas são, ao meu ver, 4 grandes maneiras da gente poder compreender o que é filosofia, mas de modo algum esgotamos a possibilidade do significado desse saber, que é em si uma questão. Então, pessoal, depois que a gente teve essa introdução geral do que significa a filosofia, é interessante ressaltar mais 2 coisas. A filosofia, ela utiliza como método a argumentação. Se nas ciências exatas é o resultado que dá ali a veracidade do fato, se tratando da filosofia e, sobretudo, das humanidades, a gente pode até recorrer aos dados. Mas é a argumentação, o melhor argumento que vai construir a validade daquilo que vai ser adotado. Por exemplo, o que é o ser humano? Podemos pegar dados da saúde, dados das ciências biológicas, da natureza. Entretanto, para definir o que é o homem, uma questão originária, uma questão ontológica, ontologia significa o significado do ser enquanto ser, nós vamos ver essa palavrinha com mais calma depois, a gente não tem uma única resposta. A gente recorre a uma argumentação lógica. O que é o direito? O que é a justiça? A gente não tem uma única explicação, a gente tem várias. A melhor argumentação é o que constrói uma visão que vai ser adequada. E, por fim, então a gente fica ciente dessa grande diferença da filosofia para as ciências da natureza. Saberes que antes andavam juntos, eles se separam ali na modernidade, mas essa separação está vinculada ao elemento. A filosofia, então, ela tem 4 grandes maneiras da gente entender, mas ela em si é uma questão filosófica. Podemos entender o que é a filosofia pela natureza dos seus problemas, pela sua história, pelo estudo do termo filós e sofia, que é a etimologia, filosofando. Ela faz parte das ciências humanas, ela então vai utilizar-se sobretudo da argumentação lógica para construir possíveis soluções para os grandes problemas da humanidade. E aí, pessoal, na sua visão, o que é a filosofia? Uma grande questão, eu diria, e provoco meus convidados lá no podcast. Qual que é a importância da gente, então, pensar essas grandes questões da humanidade?
Nosso objetivo aqui no vídeo é, então, trazer esse significado. Espero que tenha ficado claro esses 4 meses de reflexões. Leiam aqui embaixo o nosso quadrinho, onde se encontra o resumo disso tudo que eu falei aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E outra coisa que eu acho muito interessante é, sabendo que filosofia tem o seu significado, que é o filós e sofia, qual que é o significado do nosso nome? É uma atividade que eu passo em sala de aula que é bem interessante. O nosso nome também carrega algum significado. Será que ele tem alguma coisa vinculada com a gente? Não tem? Acho que é algo interessante a se pensar. Muito obrigado, espero que tenha ficado claro as possibilidades de pensar o que é filosofia. Qualquer coisa é só deixar aqui no comentário. Obrigado, seguimos no nosso próximo encontro para essa próxima passagem aqui, onde a gente vai discutir os fatores que causaram o surgimento da filosofia, como que a história e a geografia impactam no surgimento desse saber. Obrigado.